Olá, amigos do Facilitando Acupuntura, tudo bem com vocês? Hoje eu, professora Fernanda, estou aqui para falar um pouquinho de crises de pânico. Você já sofreu com isso, mano? Tem alguém que você conhece que está precisando de ajuda? Então esse vídeo é para você. Vem comigo. Muito bem, pessoal, então hoje um tema muito importante, vamos abordar aí as crises de pânico ou a síndrome do pânico, para você que já sofre disso há mais tempo, e ensinar para vocês 3 recursos que vão te ajudar a lidar com as crises e a lidar com o período entre as crises, se você já sofreu com isso e continua tendo episódios dessa coisa extremamente desagradável. Vamos definir primeiro o que é a crise de pânico. A crise de pânico nada mais é do que uma crise de ansiedade exacerbada, onde a pessoa que está sofrendo do pânico perde o controle de si, perde a racionalidade sobre o que está acontecendo, perde a noção do que é de fato real. Desde eu tenho medo de entrar no chuveiro, porque não sei porque eu tenho medo de entrar no chuveiro, até um pânico absurdo de fazer uma entrevista de emprego pode desencadear pânico. O pânico não tem motivo exato para a maioria das pessoas, mas sempre é uma crise de ansiedade muito além daquilo que o paciente, que é o indivíduo, é capaz de aguentar. Normalmente acontecem em situações onde há perdas muito grandes, como por exemplo a morte de alguém na família, um acidente muito grave, até mesmo relacionado a momentos em que você está com sobrecarga de trabalho, você está se sentindo muito sobrecarregado, é muito trabalho e acha que não vai dar conta. Então isso pode levar à crise de pânico. Mas o gatilho em si pode ser qualquer coisa. Uma cena de um filme de terror que você está assistindo, uma notícia de guerra no jornal, qualquer coisa. O som da água no chuveiro, o som do vento na janela porque vai chover, qualquer coisa pode desencadear uma crise abrupta de ansiedade que faz com que o indivíduo perca o controle. Então, isso é o pânico. Além disso, gente, o pânico ele gera um medo iminente da morte. Você acha que vai morrer. Do nada, você acha que pode morrer. Você pode, inclusive, acordar no meio da noite com a sensação de falta de ar, achando que vai morrer. E isso é uma crise de pânico. Quais são os principais sintomas de uma crise de pânico? Palpitação. Então, você acha que seu coração vai sair pela boca, você começa a ter uma agitação cardíaca muito grande, uma frequência cardíaca elevada. Você pode ter suor frio, pode ter tremores no corpo, contrações musculares, ficar todo rígido, crises de choro, pode ter alterações de pressão arterial, tanto aumento quanto a queda da pressão arterial. E em casos mais severos, esse paciente pode chegar a desmaiar, ok? Então, mas o principal são essa palpitação, pode vir ou não acompanhado de falta de ar, e essa sensação do corpo estar contraído, enrijecido ou trêmulo são os principais sintomas. Existe na acupuntura pontos que podem tratar isso, mas o que é a crise de pânico na medicina chinesa? Na medicina chinesa, a crise de pânico também é uma crise de ansiedade exacerbada, incontrolável e que deixa o paciente totalmente fora de si. Mas isso representa a energia Yang indo toda para a cabeça de uma vez só. Em medicina chinesa, nós temos 2 energias. A energia Yin, que controla a calma, a tranquilidade, a introspecção. E nós temos a energia Yang, que controla a extroversão, a ansiedade, o movimento, as sensações de calor. Então, o que a gente tem quando uma crise de ansiedade abrupta acontece? Toda a energia Yang vem para a cabeça. E o paciente acaba perdendo o controle, o paciente acaba perdendo a noção do que é real, acaba que a gente chama de desancorado. O Shen, que a gente chama na medicina chinesa, que é a mente, fica desancorado, você fica totalmente perdido, totalmente ansioso. Então, o que a gente precisa fazer para controlar uma crise de pânico? Nós precisamos controlar a energia Yang, controlar as crises de ansiedade. Primeiro ponto que eu vou ensinar hoje para vocês, ele é um ponto que ele é um mediador de energias, ele é um controlador de sentimentos e ele é capaz de controlar todo sentimento ruim que você venha a sentir.
Então você está estressado, está ansioso, está triste, está irritado, enfim, qualquer sentimento que seja muito ruim, esse ponto é capaz de controlar, incluindo as crises de pânico. E esse ponto se chama P10. P10 está aqui, ó, no centro do gordinho da sua mão, da região tenar. Então, bem no centro, nós temos P10. Maia, por favor, coloque P10 aqui para o pessoal ver direitinho onde ele fica. Como é que você vai tratar esse ponto? Esse ponto ele pode ser usado antes, durante e depois de uma crise de pânico. Se você lembrar de uma crise, né, do ponto de acupuntura no meio da crise de pânico, pode usar. Então, P10, gente, ele vai trazer você a calma, ele vai centrar, ele vai regular esse excesso de energia yang que está subindo para sua cabeça. Se você aprende esse ponto agora nesse vídeo e você por um acaso amanhã começa a sofrer de uma ansiedade muito exacerbada, você pode apertar o P10. Como? De 1 a 3 minutos, sustenta esse 1 a 3 minutos de um lado, com força suficiente para ser firme, mas não machucar, e depois você vai repetir o processo do outro lado, de 1 a 3 minutos. Ah, Fernanda, eu tenho crises de pânico com frequência. Se eu fizer isso todos os dias, de 1, 2 ou 3 vezes no dia, eu vou melhorar das crises? Sim, você vai diminuir a intensidade das crises e vai afastar as crises uma da outra. Então, P10 não é usado só na crise, mas é também usado para tratamento, para você não ter tantas crises assim. E se a crise não é com você, é com seu filho, com seu marido, com a sua esposa, né, com a sua namorada, não importa com quem, você consegue ajudar na crise de pânico apertando esse ponto na outra pessoa. Outros 2 recursos podem ser usados para você diminuir as crises de pânico. Um deles é fazer pressão ou massagem no sentido anti-horário de 1 a 3 minutos no ponto R1. R1 fica na sola do pé. Quando você faz assim com os seus dedinhos do pé, vai fazer um buraquinho no meio aí do meio dessa contração dos dedos, no fofinho do pé aqui, vai fazer um buraquinho aqui, esse é o ponto R1. Maia, mostra o R1, por favor, para os meus pupilos que estão assistindo esse vídeo. Se você tiver um olhinho de lavanda, pinga uma gotinha e faz uma massagem no sentido horário de 1 a 3 minutos em cada pé, que esse ponto é capaz de distanciar as crises de pânico uma da outra. E se você tiver que socorrer alguém em crise de pânico, isso acontece muito em consultório, tá, gente? E pode acontecer na casa da gente também. Esse ponto vai ajudar a acalmar o paciente. Qual que é a missão do R1? R1 traz energia para baixo. Eu não falei para vocês que na crise de pânico toda a energia sobe, vai com tudo, parece um vulcão em erupção? O R1, ele faz o ancoramento do paciente. Traz o paciente para a terra, aterra esses pés do chão, traz de volta para o corpo, traz de novo para a consciência do que é real e que está acontecendo e tira ele dessa ilusão de que vai acontecer uma coisa horrorosa durante uma crise de pânico. Então, pode usar durante a crise? Pode. Pode também usar como tratamento para distanciar uma crise da outra e diminuir a intensidade quando ela vier. E por último, e não menos importante, você pode fazer massagem no sentido anti-horário no lóbulo da orelha. Também pode usar aí o óleo de lavanda ou você pode fazer a seco. Pega as 2 orelhas ao mesmo tempo e faz o sentido anti-horário ou simplesmente aperta. Se a crise é em você e você lembrar que o lóbulo da orelha vai controlar a cabeça, segura os 2 ao mesmo tempo, aperta e segura, e aí você vai ver que vai automaticamente aliviando. Na auriculoterapia, o lóbulo da orelha representa todos os pontos de cabeça, o seu sistema nervoso central e é onde todos os sentimentos estão exacerbados no momento de uma crise. Então, quando você aperta ou faz massagem no sentido anti-horário, automaticamente a crise vai cedendo, você vai se acalmando. Também pode usar como tratamento entre crises. De 1 a 3 estimulações por dia, você vai controlar a quantidade de crises que vai tendo ao longo da vida. Bom, gente, eu acho que nesses 2 últimos anos de pandemia, a crise de pânico ela começou a aparecer em muitas pessoas que não tinham a menor ideia do que era isso. Eu posso dizer, infelizmente, por experiência própria, que é uma sensação muito ruim. E saber o que fazer quando você sente que algo está saindo do controle vai te ajudar demais. Para quem já teve crise de pânico outras vezes, essa pessoa consegue sentir que está chegando. É igual a musiquinha, né? Tu vens, eu já escuto os seus sinais.
Se você já teve a crise e está sentindo que ela está vindo, automaticamente já estimula esses 3 pontos, né? Então, lóbulo da orelha, P10 e R1, que você já vai se acalmar. Se você está tendo pela primeira vez, tenta decorar pelo menos um deles para que isso passe o mais rápido se você estiver durante uma crise. Espero que vocês tenham gostado das dicas, espero que vocês compartilhem, porque eu acho que é uma utilidade pública saber controlar pânico, e a gente segue juntos aqui no canal na próxima semana. Se inscrevam para receber notificações de novos vídeos e a gente segue junto. Beijo grande para vocês e até a próxima, pessoal!